Olá pessoal, estou chegando mais uma vez com o nosso momento de culto. Sejam bem-vindos para esse momento, que Deus abençoe o nosso encontro, oportunidade que nós temos de conversarmos um pouquinho com Deus através das nossas orações, de ouvirmos também a palavra que Ele tem a nos dar e de também acompanharmos através da música ou louvor. Que Deus abençoe esse culto para todos nós. Hoje nós estamos olhando para os textos bíblicos que nos trazem o pensamento do que realmente tem valor, o que realmente é importante em todas as coisas que nós podemos pensar da nossa vida cristã, quais são as coisas que realmente importam. É sobre isso que nós vamos conversar no culto de hoje. Então, que Deus abençoe para todos nós nesse momento. Nós vamos direto ao altar do Senhor pedindo perdão por todos os nossos pecados. Convido você a se aproximar comigo do altar de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós mais uma vez estamos aqui na Tua presença, nesse momento de culto, agradecendo pela oportunidade de estarmos contigo, de recebermos a Tua graça, de recebermos o Teu perdão, o Teu amor e o Teu abraço. Pedimos a Deus que sejas paciente com cada um de nós e nos acolha no Teu grande amor, e conceda-nos o perdão conquistado por Cristo na cruz, que possamos assim, perdoados de todos os nossos pecados, seguir no caminho que nos leva para mais perto de Ti. Ajuda-nos também, ó Deus, a compartilharmos o perdão que recebemos de Ti com as pessoas com quem nós convivemos. Concede-nos igualmente a força e o poder do Espírito Santo para que possamos corrigir a nossa vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Se você está verdadeiramente arrependido dos seus pecados, se você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e se deseja corrigir a vida com o auxílio do Espírito Santo, anuncio a você a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora nós temos espaço para o recebimento da palavra de Deus. E nós vamos então acolher a palavra do livro de Salmos nesse momento. O salmo que nós compartilhamos agora é o salmo número 50, do versículo 1 até o versículo 15, que diz assim: Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá em Jerusalém, a cidade perfeita e de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em sua volta há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereçam um sacrifício. Os céus anunciam o que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros e das suas fazendas, nem dos seus bodes e dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que há nele. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Esta é a palavra do livro de Salmos deste momento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em unidade.
acontecer. Algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Um novo mundo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, reunidos aqui. Texto de Isaías, Antigo Testamento, para o dia de hoje, Isaías, capítulo 66, a partir do versículo 17, que diz assim: O Senhor Deus diz: Existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados, junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Eu virei para ajuntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade. E dos que ficarem vivos, depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Lídia, a Líbia, e países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações eles anunciarão o meu grande poder e trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu santo monte em Jerusalém, montados em cavalos, mulas e camelos, e trazidos em carretas e carroças. Esses seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes e outros para serem levitas. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês terão descendentes para sempre. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Esta é a palavra de Isaías para hoje. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer, o teu louvor. Eu nasci pra te adorar. Chegamos agora ao texto da epístola de hoje, que é de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, onde a palavra de Deus diz assim: Porque naquela luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso, no momento, nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos que se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome dele escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que estão corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusam ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não poderão escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso:
Mais uma vez farei com que a terra trema, não somente a terra, mas também o céu. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos o reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Esta é a palavra da epístola de hoje. Cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver. Com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 ya, lá, ya, lá, ya. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 ya, lá, ya. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão nos céus, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 ya, lá, ya, lá, ya. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 ya, lá, ya. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz. Lá, 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 ya, lá, ya, lá, ya. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 ya, lá, ya. Lá, 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 ya, lá, ya. Compartilho com vocês agora o texto do Evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante, que é a palavra que diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: Não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esta é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, mais uma vez, nós vamos abrindo aí os textos bíblicos desse culto e vamos ter como tema para olhar esses textos, assim a ideia que liga todos os textos é o que realmente importa diante de Deus. Esse seria o nosso tema de culto que estamos aí acompanhando nesse momento. O primeiro texto que a gente compartilhou foi o texto de Salmos, livro de Salmos, capítulo 50. E se você for abrir lá na sua Bíblia, você vai encontrar um título que está escrito lá, Adoração e Vida. Esse é o título do Salmo 50. Por aí a gente já começa a perceber o que realmente importa. Adoração e vida. É isso que realmente importa no que diz respeito à vida cristã. Veja lá, versículo 1 diz lá, Deus fala e chama todos os moradores do mundo. É um chamado geral. E agora ele vai dizer alguma coisa. Está chamando para falar algo que realmente interessa, que realmente importa. Ele diz lá, Deus brilha em Jerusalém. No versículo 3, o nosso Deus está chegando. Versículo 4, ele chama os céus e a terra. Para que tudo isso? Para que todo esse movimento, esse chamamento, essa convocação? Para que Deus está, o que Deus está querendo comunicar? O que Ele está querendo publicar? Por que Ele faz tanta importância de deixar claro esse chamamento? Aí ele diz lá no versículo 7, Deus diz, escutem que eu vou falar. E no versículo 9, não preciso dos seus sacrifícios, dos seus animais. Não quero. Veja, a religião desse povo que está ouvindo isso, ela era extremamente centrada nos sacrifícios dos animais. Era a forma como eles tinham de demonstrar a sua fidelidade, de demonstrar a sua seriedade, de demonstrar a sua espiritualidade, era fazendo o cumprimento das exigências dos sacrifícios. Os sacrifícios eram algo assim fundamentais dentro da história e da relação do povo com Deus. E agora Deus diz, eu não quero mais esses sacrifícios. Não quero mais tudo aquilo que vocês estavam fazendo até agora. Não tem interesse mais nisso. O que eu quero de vocês, versículo 14, que a gratidão de vocês seja o sacrifício. Eu quero vida de vocês. Eu quero significado, eu quero existência, eu quero humanidade no culto. Eu não quero cumprimento apenas de regras, cumprimento de leis e pagamento de dívidas através dos seus sacrifícios. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é o versículo 15. Ou seja, Deus está estabelecendo uma nova linha de relação com o seu povo, descentralizando eles daquele tipo de vida que eles estavam tendo até ali, centrada nos seus sacrifícios, nas suas ofertas e oferendas. Quem conseguia fazer estava bem, quem não conseguia tinha mais problemas. E agora Deus diz assim, eu quero que vocês me invoquem, eu quero que vocês me glorifiquem, eu quero que vocês me adorem, eu quero que vocês entreguem sua vida, eu quero o seu louvor, eu quero a sua gratidão, eu quero a sua vida para mim, e não as coisas que vocês têm. Até porque Deus fala ali, depois do resto do texto, que todas as coisas são minhas, na verdade. Se eu quiser, eu vou lá e pego, não preciso que vocês me deem, que vocês me entreguem. Se eu tiver fome, eu vou lá e pego os animais, eu posso comer sozinho, não preciso de vocês trazerem para mim. Então, Deus está rompendo aquela ideia que algumas pessoas talvez tiveram criado nesse tempo, de que Deus precisava delas. Eu preciso ir lá na igreja, porque senão Deus vai ficar triste comigo. Deus vai ficar chateado comigo se eu não for. Eu preciso ir lá e fazer minhas ofertas, meus sacrifícios, porque senão Deus vai ficar desapontado comigo, vai ficar faltando uma coisa para Deus. Eu tenho que fazer para Deus aquilo. Deus disse, não quero, eu quero a vida de vocês. Ele quer uma relação baseada em gratidão, confiança, oração e entrega. Essa é a proposta de Deus aí no Salmo 50. O que Deus quer então? Adoração e vida. E isso é o que realmente importa na relação que Deus está propondo para as pessoas. Adoração, ainda hoje, é o que Deus quer de cada um de nós. E quando nós pensamos em adoração, nós pensamos no nosso culto, nós pensamos nos nossos louvores, pensamos nas nossas orações, no tempo que a gente dedica a Deus, nas ofertas que trazemos também,
na dedicação, no respeito, no comprometimento, no protagonismo, no testemunho de falar bem de Deus para as outras pessoas e na responsabilidade espiritual. Sim, de cuidar da minha vida espiritual através do arrependimento, da confissão, do pedido de perdão e tudo mais. Isto é adoração. E vida é o que Deus quer também. A vida, então, se expande no relacionamento com o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso alcance, o respeito, a solidariedade, a fraternidade, o cuidado, o acolhimento, a justiça, o amor e todas as coisas que nós podemos fazer pelas pessoas. Isto é vida. E é isso que realmente importa. É disso que Deus está falando aqui. Eu não quero mais que vocês fiquem fazendo cumprimento de sacrifícios, mas eu quero uma vinculação de vocês comigo com vida. Deus está dispensando as pessoas daqueles rituais que eles eram acostumados a fazer, que se tornaram vazios e sem sentido. E Deus está denunciando essa religião que está esvaziada de significado, porque Deus quer a vida das pessoas. Deus está sinalizando com o que Ele realmente se importa. E tudo isso está dentro desse Salmo número 50, que vale a pena ser lido de repente de novo, para a gente prestar bem atenção e ver o que Deus realmente quer da gente. E está dito aí, e ainda continua sendo verdade para nós. Bueno, se nós passamos agora para o próximo texto, Isaías, nós vamos ver lá no capítulo 66, Isaías, começando lá no versículo 17, ele já começa dizendo, né? Deus fala através de Isaías, dizendo lá, ó, existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas, mas comem ratos e outras comidas impuras, e eu sei o que elas fazem e sei o que elas pensam, e eu não quero isso. Não quero que fiquem lá fingindo uma religiosidade dentro dos templos, das igrejas e das catedrais e das estruturas que tem físicas da igreja, e fora da igreja se misturam com todo tipo de coisas contaminadas. Ou seja, o que contamina a alma, o que contamina a vida. Aqui ele fala diretamente, né, das pessoas comendo animais como ratos e outras coisas mais que tem por ali. Que tipo de alimento será que a gente anda comendo por aí quando a gente não está com Deus? O que a gente está consumindo dentro desse mundo? Do que nós estamos nos alimentando? Porque quando nós estamos dentro da igreja, nós estamos recebendo o alimento da palavra de Deus. E depois, o que a gente continua comendo por aí? O que a gente continua botando para dentro da cabeça da gente, para dentro da vida da gente, misturando com os pensamentos da gente, misturando com as palavras da gente, misturando com as ações da gente como cristão? É disso que Deus está falando aí. Aqui, Deus denuncia a falsidade e a hipocrisia religiosa. Não adianta você estar lá dentro da igreja fazendo tudo certinho e lá fora fazendo tudo erradinho. Isso acontece também com a gente. Quando a gente dentro lá da igreja se preocupa lá em realizar os batismos, batizamos nossos filhos, a comunhão, o casamento, a confirmação, os cultos, tudo, nada disso pode faltar. Mas a minha vidinha lá do meu jeito, no meu canto, eu faço como eu quero. E lá eu misturo o que precisa para ver se a vida dá certo, né? São coisas que podem, de repente, conflitar diretamente com a nossa fé. Então Deus quer vida e adoração. Não podemos ter duas vidas. Não podemos viver servindo a dois senhores. Isso já está escrito na Bíblia também. Não podemos servir a dois senhores porque vamos agradar a um e desagradar ao outro. Uma vida na presença de Deus, nos lugares escolhidos e considerados sagrados, como dentro da igreja, na frente dos outros irmãos, e a outra quando a gente está longe de Deus. Não dá para fazer isso porque Deus diz, eu sei o que vocês fazem e eu sei até o que vocês pensam. Então a mim vocês não enganam. É o que ele disse ali no versículo 17. O que Deus quer então é uma coerência religiosa e espiritual. O que Deus rejeita é essa dualidade de vida. Uma vida com Deus de um jeito e uma vida com as outras pessoas e com o mundo em geral de outro jeito. Aqui tudo é permitido, é proibido e lá tudo é permitido. Essa dualidade é perigosa e é isso que Deus está falando. Então o que Deus quer é mais comprometimento. Ele quer um comprometimento integral de vida e de fé da nossa parte. E é isso que ele está falando aqui em Isaías. Aqui nós precisamos refletir se nós de fato estamos vivendo diante de Deus, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos e naquilo que nós temos. Se tudo isso está conjugado e harmonizado com a vontade de Deus. Não podemos misturar na nossa fé, na nossa vida, aquilo que ameaça a nossa fé. Nem todas as coisas que falam de Deus
porém tudo aquilo que fala de Deus é confiável. Por isso nós precisamos, como diz a palavra de Deus, examinem todas as coisas à luz da palavra de Deus e vejam o que vocês podem de fato consumir, com o que vocês podem se misturar, perto do que vocês podem permanecer, porque o mundo está por aí, o diabo está esperto e a nossa própria natureza humana muitas vezes nos trai. Precisamos ter consciência, sim, de que nós somos pecadores por nascimento, por condição, e que nós cometemos pecados, que são nossos atos morais. E aí precisamos tomar cuidado, como Jesus ensinou a pedir, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Essa é a nossa oração constante. Precisamos estar nesse constante exercício espiritual de limpeza, também espiritual, pedindo perdão a Deus e desejando corrigir a vida, nos arrependendo verdadeiramente. Isto é o que realmente importa diante de Deus. Quando nós olhamos agora o texto do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas 13, ali Jesus fala também claramente, façam tudo para entrar pela porta estreita. Esta é a porta certa. O que realmente importa está aí nesse portal. Essa é a atitude parecida com aquela atitude do buraco do fundo da agulha, que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Jesus Cristo não estava condenando os ricos, mas ele estava falando do camelo que passa pelo buraco da agulha. Ou seja, o buraco da agulha era a porta, uma das portas das muralhas de Jerusalém, a menorzinha que tinha. E por ali entravam os camelos, só que os camelos vinham carregados. E para passar ali, eles tinham que deixar as suas cargas, passar o camelo primeiro, para depois, se desse, passar as cargas também. Jesus está dizendo isso, que importa a passarmos pela porta estreita, ou seja, terá de repente que deixar algumas coisas que não fazem parte da nossa espiritualidade, que não fazem parte da nossa vida cristã, e isso precisa ficar para trás quando estamos na presença de Deus. E precisamos viver na presença de Deus, ter a certeza de que Deus está conosco, nos abençoa, nos guarda e nos protege. Mas para isso, muitas vezes nós temos que nos descarregar das coisas deste mundo. O que realmente importa para Deus não são as nossas cargas, aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. E aqui Deus está atento até aos nossos próprios pensamentos, que sejam pensamentos que estejam sintonizados e harmonizados com a sua vontade. Assim nós precisamos nos despir das cargas dos pecados nossos, das nossas arrogâncias, das nossas soberbas, das nossas maldades, dos nossos ódios, dos nossos rancores, das nossas indiferenças, das nossas injustiças, porque isso não passa naquela porta. A porta estreita não permite passar essa carga toda. Então é isso que Jesus está chamando. O que realmente importa é aquilo que somos e não aquilo que temos. Nossas aparências, elas poderão nos trair. E Jesus então adverte, o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta. E vocês pedirão, deixe a gente entrar. E ele vai dizer, eu nem sei quem vocês são, afastem-se daqui. Que a vida de vocês estava tão desintonizada, estava tão desarmonizada na presença de Deus, que eu nem sei quem são vocês. Ou seja, se nós perdemos o foco da fé, se nós perdemos o foco daquilo que realmente importa, daquilo que é verdadeiramente importante, e não prestarmos atenção, nós poderemos perder o caminho. Nós podemos chegar e a porta está já fechada. E aí não adiantará nada nós batermos lá e dizermos, mas eu fazia, porque se a vida da gente não estiver harmonizada com a palavra de Deus, não importará tudo aquilo que fizemos. Porque Deus não se importa tanto com o que a gente faz, mas com o que a gente é. Então Deus não quer fechar a porta e deixar ninguém de lado. E por isso ele diz, muitos virão do leste, do oeste, do norte, do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Este é o plano de Deus. Este é a vontade de Deus. Para você, para mim, para todos, do norte, do sul, do leste, do oeste, todos poderão chegar. Mas precisarão passar por essa porta estreita. E ali vai passar apenas aquilo que interessa, aquilo que importa a Deus. Muitos vão desistir do caminho. Lá em Hebreus agora, a epístola diz, né? Muitos vão desistir do caminho por causa dessas dificuldades. Não vão querer abrir mão. Não vão querer se desvencilhar de suas manias, seus hábitos e seus problemas espirituais. Vão querer ficar agarrado
aquilo que do jeito que são. Não desanimem por causa das suas dores. Não desanimem por causa dos seus conflitos, dos seus medos e das inseguranças. Não desistam, porque Deus está aí pronto. Suportem tudo, diz o versículo 7. Suporte o sofrimento com paciência. Encare o sofrimento como uma repreensão de um pai. Quem nunca corrigiu o seu filho como um pai? Deus corrige e prepara a cada um de nós para o nosso próprio bem, para que possamos participar da sua santidade. É isso que diz lá no versículo 10. Então, esse é o propósito de Deus. Às vezes, através de dores e sofrimentos, passamos pela porta estreita. A correção de Deus, ela serve para nos manter nos caminhos de Deus. Que possamos entender desse modo, esse modo de agir de Deus, e não nos afastemos dele. Que aceitemos a correção, que aceitemos a disciplina, que aceitemos os caminhos que o Senhor tem para nos dar, as passagens estreitas pelas quais temos que passar, que às vezes são passagens que nos deixam assim amedrontados, nos deixam inseguros, nos deixam medrosos, mas Deus está ali para nos ajudar a passar por esses caminhos. Existem muitas coisas que são importantes. Agora Hebreus vai fazer uma lista, o autor de Hebreus, de coisas que são realmente importantes para aqueles que estão a caminho, para aqueles que vão passar pela porta estreita, para aqueles que vão estar com Deus lá no céu. Vejam ali no versículo 15. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Isto é importante. Não abandone a graça de Deus, o que Deus está oferecendo para vocês. Que sejamos como uma planta, ou melhor, que não sejamos como uma planta amarga que prejudica as outras pessoas e que prejudica muita gente. Não sejamos nós as plantas amargas deste mundo. Versículo 16, cuidado para que ninguém se torne imoral. Isto é importante. Não perca o respeito pelas coisas sagradas. Isto é importante. Versículo 12, vocês chegaram perto do Monte Sião, a cidade do Deus vivo, e enxergarão ali os seus anjos, os anjos de Deus. Ele estará com vocês. Essa já é a visão do tempo da glória. Deus está pronto para nos receber, o céu está pronto para nos receber. E isto é importante. Vocês chegarão à reunião dos alegres filhos de Deus. Vocês chegarão perto de Deus. Vocês entrarão em comunhão com Deus. Chegarão até onde Jesus mora, onde Jesus está, e desfrutarão da nova aliança que Cristo traz e oferece para cada um de nós. Então tomem cuidado, para que ninguém recuse a Cristo e em tudo sejam agradecidos e adorem a Deus. Estas são as coisas importantes. Isto é o que realmente importa e é o que Deus espera para todos nós. Que Deus abençoe que eu, você e todos nós possamos fazer este caminho com segurança na presença desse nosso Deus. Amém.
fé o Salvador traz felicidade e paz que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Chegamos ao momento de dar o nosso abraço aí aos nossos amigos aniversariantes, mais uma vez, aí dia 12 de setembro, então, contigo, Wilson, aí o nosso abraço para ti, felicidades e alegria para você. Dia 14 nós tivemos aniversário da Iri Odete Bielefeld, no dia 15 de setembro a Priscila Santos e no dia 18 nós vamos ter então a Fabiane Ruff de Souza. Esses são os nossos aniversariantes dessa semana. Por vocês nós oramos nesse momento. Também nós queremos orar por situações especiais envolvendo, por exemplo, a Noeli e a mãe da Noeli, que está ainda internada, né, e requer cuidados especiais. Pedimos que Deus especialmente cuide também da mãe da Noeli lá no hospital e lhe dê um tempo mais seguro, uma boa orientação médica e a recuperação possa ser uma perspectiva, né? Queremos também orar pelo meu querido amigo vizinho lá, o seu Gentil, que Deus esteja com ele lá, protegendo e abençoando, fortalecendo ele também. Seguimos orando pela Vera, seguimos orando pela Regina, seguimos orando pelo Marcelo, pelo seu Ramires, né, que são os nossos amigos aí, porque nós temos um carinho especial dentro da comunidade. Então, por vocês aí, é o nosso momento de oração. Vamos ao altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra que chega a cada um de nós. Obrigado pela Tua orientação segura que vem para todos nós. Obrigado por sabermos agora o que realmente importa para Ti diante da Tua presença em relação à nossa vida espiritual. Concede-nos clareza, discernimento e foco na nossa vida espiritual para que possamos fazer o que realmente tem valor diante de Ti. Pedimos que nos dê uma orientação segura através do Teu Espírito Santo para nossas escolhas e decisões nos manterem perto de Ti. Concede-nos essa graça, concede-nos essa bênção especial em nome do Senhor e Salvador Jesus. Também pedimos a Deus Tua bênção especial para os nossos amigos aniversariantes. Que a Tua graça e o Teu amor esteja presente na vida de cada um, que multipliquem-se oportunidades de alegria, de realização e de muitos projetos bem-sucedidos na vida desses Teus filhos. Que a graça, o amor e a paz estejam presentes com todos. Também oramos pelos que estão em situação de dificuldade na sua saúde, pedindo também paz, bondade, amor, conforto e esperança. Pedimos que Tu coloques os Teus santos anjos ao lado desses nossos irmãos que mencionamos, permitindo que eles possam desfrutar de segurança junto a Ti. Que também a família possa ser abençoada para que tenha forças para dar apoio importante nesses momentos de provações e dificuldades que a doença impõe. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.